Saúdo a igreja com a paz do Senhor e a igreja, por gentileza, abram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na carta segundo o apóstolo Paulo aos Colossos, Colossenses capítulo 2, versículo 18. A igreja está pronta? E, gente, onde que é para abrir? Qual que é o capítulo? Versículo? Vai colocar no telão, não? E aí, gente linda, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Giovana Galego, mas eu gostaria que, se possível, você me chamasse de Gi, porque eu gosto muito mais. Giovana parece que tá brigando comigo, né? Então, por favor, pode me chamar de Gi. E sejam bem-vindos! Eu vou começar uma série nova aqui nesse vídeo para quem é novo convertido, ou se você não é novo convertido, mas está buscando aí ter mais intimidade com o Senhor, quer ir além, quer descobrir, quer conhecer Jesus de fato e não mais viver só baseado naquilo que você ouviu e te disseram, mas quer ter experiências pessoais e íntimas com o Senhor, essa série também é para você. O meu intuito aqui é trazer o básico, o começo para você buscar ao Senhor. Coisas que, apesar de serem básicas, muitas vezes não nos são ensinadas. E aí vai passando o tempo e a gente fica meio morno na nossa fé, a gente não conhece muito o nosso Salvador, não sabe muito como adorar, como buscar, como estar na presença dele, porque talvez nem tenha sido ensinado. Então essa série serve para você. Se você precisa desse tipo de ajuda, é pra você. Eu quero te ensinar a ficar mais próximo do nosso Jesus de forma muito simples, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou repetir. Esse canal não é um canal de teologia. Meu intuito aqui, eu amo a teologia, não é esse o ponto, mas o meu canal aqui, o intuito não é trazer um conteúdo teológico, um conteúdo mais acadêmico, trazer debates nesse sentido, não é isso. O meu intuito é te incentivar, eu quero te contagiar a ter uma vida de comunhão com Jesus no dia a dia, na caminhada, sabe? No dia comum. Às vezes eu acho que a gente na internet, na televisão, a gente acaba vendo as pessoas que tem uma vida ministerial, né? Então a vida ela é 100% ministerial. Então, por exemplo, a pessoa serve ao Senhor com a voz, então ela é uma cantora no meio gospel e ela vive 100% para isso, ou ele é pastor, ou ela é missionária e vive 100% para o ministério. E a gente olha para essas pessoas, a gente se inspira e Deus usa muito essas pessoas para falar conosco, mas fala sério, né? Às vezes a gente olha e a gente fala, poxa, mas só é possível viver esse nível de intimidade com Jesus quando você vive 100% para o ministério, como é o caso dela. Eu não, eu trabalho em outro lugar, eu não tenho uma vida só ministerial, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que estudar, eu, sei lá, trabalho numa escola, eu trabalho num hospital, eu trabalho numa empresa. A minha vida não é 100% entregue ao ministério, então eu acho que eu não consigo ter tanta intimidade assim com o Senhor. Primeiro de tudo, eu quero te dizer que isso é uma mentira. Jesus nos chamou para caminharmos com Ele lado a lado, todos os dias das nossas vidas no ordinário. O ordinário, gente, é o comum, é o dia a dia, é o lavar a louça, é o escovar os dentes, é o ter que fazer compra, é o limpar a casa, é o limpar a caixa de e-mail, sabe? É o comum, é o ir para academia, é a sua rotina diária. Jesus quer estar contigo em todos os momentos da sua vida. Ele não te chamou, Ele não te salvou, Ele não te libertou para estar com Ele somente aos domingos na igreja ou quando tem um acampamento ou quando tem um retiro espiritual. É claro que esses momentos são muito importantes, nós precisamos de tudo isso, mas Jesus quer estar contigo todos os dias da sua vida no ordinário. E, gente, quando você entende isso e Jesus caminha contigo, você permite que Ele se achegue, você dá voz a Ele, você presta atenção nele no ordinário, tudo muda, tá? Tá bom.
Bom, então vamos lá, gente. No vídeo de hoje, qual é o meu intuito? É te ensinar a navegar pela Bíblia, a usar esse instrumento aqui, como você acha as coisas, né? É engraçado porque para quem já tem um tempo de caminhada com Jesus, parece muito simples, não, mas quem não sabe disso, mas em algum momento você foi ensinado, né? Se você já tem um pouco mais de tempo de fé, em algum momento te foi ensinado a manusear a palavra, a achar os livros, a encontrar as referências. Mas se você nunca buscou, nunca foi ensinado, não é tão assim, nossa, que bobeira. Não é bobeira. Eu já vi muita gente na igreja, quando o pastor dá a referência, a pessoa não consegue encontrar, ela não consegue achar a palavra, né? E isso não é legal. O legal é que você leia, acompanhe e participe daquilo que o Senhor está falando através do pastor, ou através do representante ali, se for um padre, enfim. É interessante que você leia também, afinal de contas a Bíblia está disponível, gente, para todos nós, está aqui. A palavra de Deus, ela não é exclusiva dos representantes religiosos ou de quem o Senhor levantou para explicar e para falar dela. Ela é para todos, a palavra do Senhor é para todos, então desfrute disso. Se o seu representante está ali passando uma referência, abra na referência que ele está dando e leia, acompanhe, veja se ele está lendo realmente a referência, se você tem esse entendimento também. Isso é importante, a Bíblia vai ensinar a gente a ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade. Bom, gente, vamos lá. Essa aqui é a Bíblia Sagrada, ó, presente pra vocês. O que é a Bíblia Sagrada, gente? Bíblia é um livro, tá? É um livro que a gente chama de sagrado, por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela não é como um livro qualquer. Ela é um livro sagrado, que significa que foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas de Deus, então Deus ele é trino. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou homens que serviram a Deus, que serviam a Jesus Cristo, a escrever essas palavras, a escrever esses livros. Então, tudo que está escrito aqui foi escrito pelo próprio Deus através de homens. Por isso, esse livro é sagrado e é por isso que quando nós lemos este livro, revelações acontecem. Como assim, Giovana? Revelações? Agora você é mística? Não sou mística. Eu sou serva de Jesus Cristo. E quando eu leio a palavra, eu não leio sozinha. Eu leio com o Espírito Santo dentro de mim. Então, aquilo que os meus olhos carnais não conseguem compreender, o Espírito Santo me dá entendimento. É isso que é revelação. Revelação é você abrir as escrituras, ler um trecho que parece incompreensível, que parece muito difícil de entender, e o Espírito Santo te dá a capacidade, te dá entendimento, e você entende aquela passagem, entende ela dentro do contexto e também entende a sua aplicabilidade, ou seja, entende o que ela significava naquele período e entende também como ela pode contribuir para a sua vida hoje. Você não lê a palavra de Deus sozinho, sozinha. Você lê a palavra de Deus com o auxílio do Espírito Santo. E essa é a diferença. Por quê, gente? Um livro normal, você lê normal, é racional, é carnal, é assim, é biológico, entendeu? Você lê, entende e beleza, é isso. Você aplica e tudo mais. Ou não, depende, né, do que você entendeu daquele texto. A Bíblia não, gente. A Bíblia, além de você entender algo muito profundo e que você consegue aplicar na sua vida, ela te transforma por dentro. É sério, gente. É muito louco. Você começa a ler a palavra, você vai mudando por dentro, seu olhar muda, você começa a perceber que, poxa, nossa, eu não devo ir por aqui, eu não devo ir por ali, eu não devo me comportar assim, isso não me convém mais, isso não me agrada mais, eu mudo meu linguajar, eu mudo a minha postura, e é de dentro para fora, não é uma coisa forçada, é uma coisa que vem assim, você realmente muda. Eu acho que não existe palavra melhor do que a metanoia, que é a mudança de pensamento, né? Se, sei lá, para ficar mais fácil para a linguagem atual, você muda o seu mindset, você tá entendendo? Você muda a sua visão, gente, muda totalmente. Então, por isso ela é a palavra sagrada, não é um livro qualquer. Para deixar bem claro, a palavra de Deus, a Bíblia,
ela é uma palavra sagrada porque ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. É a palavra do próprio Deus aqui dentro que muda vidas ao ler. Que isso fique bem claro. Ela muda, ela transforma vidas quando essas vidas resolvem ler e conhecer o que está aqui dentro. Se você deixar a Bíblia aqui em cima, parada, numa estante, o que for, ela não vai fazer nada. Ela não é um item mágico. Isso é importante, gente. A Bíblia, ela é sagrada. Ela não é um item mágico, não é magia. Não é porque você deixa a palavra de Deus aqui que agora esse ambiente está abençoado e coisas vão acontecer. Não, não. Não é magia, não é misticismo. É o poder do próprio Deus quando nós lemos e conhecemos o conteúdo que está aqui dentro, tá bom? Não adianta abrir a Bíblia. Vamos lá, vamos falar para você disso. Não adianta abrir a Bíblia, gente, e deixar assim, ó, aberto aqui. E aí toda vez que você passa perto da Bíblia, você passa a mão. Passa a mão. Como se fosse um instrumento mágico. Que você passa a mão e o poder vem pra você e coisa... Não, não é assim, gente, tá? A gente tem que ler o que tá aqui dentro, a gente tem que conhecer, a gente tem que aprender. O Senhor fala através de livros, o Senhor gosta de livros, não é à toa que Ele deixou aqui os escritos pra gente num formato de livro. Porque Deus é Deus, gente. Ele podia ter deixado em vídeo, Ele podia ter feito documentário, Ele podia ter deixado desenhos... Não sei, Ele é Deus, se Ele quisesse Ele podia, mas Ele quis deixar em formato de livro, porque Deus gosta de livro, Ele se comunica através do livro. Bíblia, gente, vem de biblioteca, isso é muito curioso, né? Muito legal. Bíblia vem de biblioteca, biblioteca é um conjunto de livros, e a Bíblia é um conjunto de livros. Então, se você tiver uma Bíblia aí, pega pra me acompanhar, que vai ficar mais interessante. Se você abrir aqui no sumário ou no índice, eu não sei como tá na sua Bíblia, ó, você vai ver aqui vários nomes de livros, né? Então, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, são livros diferentes. Esses livros estão todos reunidos nesse grande livro chamado de Bíblia, que remete à biblioteca. Legal, né? Muito legal. Eu acho muito legal. Aí, ok. Esses livros, gente, são 66 livros no total, tá? Na Bíblia cristã. Na Bíblia católica tem alguns livros a mais, mas é um assunto para outro vídeo, senão vai ficar muito grande, tá bom? Bom, na Bíblia cristã, na Bíblia evangélica, perdão, porque cristãos, tanto católicos quanto evangélicos são. Na Bíblia evangélica são 66 livros, tá? Vamos lá. Os 66 livros são organizados em dois grandes blocos. O primeiro bloco que você encontra chama-se Antigo Testamento, ou Velho Testamento. Eu sei que tem Bíblia bem antiga que está escrito velho. Antigo Testamento. E embaixo o Novo Testamento, o segundo bloco, tá bom? Por que, gente, existe essa divisão? Porque entre esses livros houve um acontecimento marcante que mudou tudo, e graças a Deus por isso, que foi o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Deus na pessoa de Filho, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é Deus Filho, e Ele nasceu, e ao nascer a gente inicia um novo tempo, por isso Novo Testamento, é uma nova aliança. No Antigo Testamento nós temos a aliança antiga, a primeira aliança feita lá com Abraão, que deu origem a toda a nossa fé, né, a partir desse povo escolhido, mas também um vídeo assunto para um novo vídeo, porque senão eu vou ficar uma hora aqui falando, tá? Então, Gi, se Jesus nasceu aqui no meio e só esse segundo bloco é referente a ele, então não preciso ler o antigo, porque já foi, é velho, já passou, não vale mais. Mentira! Mentira, não caia nessa, tá? O Antigo Testamento é extremamente importante para você entender o que acontece no Novo. Por quê, gente? Porque o Novo Testamento nada mais é do que o cumprimento de tudo aquilo que foi revelado no Antigo. Repito, sempre uso essa frase e gosto muito dela. A Bíblia conta uma história só. São 66 livros que contam uma mesma história, tá? Fique de boca aberta você aí, igual eu fico. 66 livros que contam a mesma história. E detalhe, entre um livro e outro, gente,
Ó, muitos anos, tá? Tem livro que entre um e outro se passaram 400 anos. Mas o fio da história não se perde. Quem gosta de literatura, gosta de estudar, né, essa questão de contar uma história, de construir um enredo, uma história, não só literatura, mas enfim, é porque eu lembrei da minha professora que falava sobre essa questão da linha, né? Quando você vai escrever uma redação, você tem que ter uma linha central. Então, você pode contar outras coisas, mas tudo volta para essa linha, essa história central que você está querendo contar. A Bíblia é assim, são 66 livros, mas todos voltam para essa mesma linha. Existe uma mesma história que se é contada, mesmo com anos de diferença entre um livro e outro. Gente, assim, não dá. Em Gênesis vai falar para a serpente, ele vai falar o seguinte, olha, virá o filho do homem que esmagará a cabeça da serpente e o seu calcanhar será ferido. Quando a gente vai lá para os evangelhos, e aí, deixa eu explicar, né, já que é pra gente ensinar tudo do começo. No Novo Testamento, os primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 primeiros livros, eles são chamados de evangelhos, porque eles trazem a boa notícia, que é a vinda do Filho, a vinda de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. É isso que esses são os evangelhos, tá? Então, lá em Gênesis, que é o primeiro livro, o Senhor vai falar isso pra serpente. Olha, serpente, virá o filho do homem, que pisará a cabeça da serpente, o seu calcanhar lhe será ferido. Quando a gente chega nos evangelhos, ó, milhares de anos depois, muitos anos depois, a gente chega nos evangelhos, o que a gente encontra? Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, nascido de homem, ou seja, nascido da mulher, nascido de um ser humano, sendo morto, ou seja, calcanhar sendo ferido, sendo morto, mas indo ao mundo dos mortos e ressuscitando, vencendo a morte, esmagando a cabeça da serpente, vencendo Satanás. E dessa forma, dando salvação. Jesus venceu Satanás, venceu a morte, esmagou a cabeça da serpente e hoje nos oferece a salvação, porque ele morreu em nosso lugar. Então, gente, veja, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. É uma linha central. É o que eu falei pra vocês, a história volta pro mesmo centro. Então, assim, não desprezem o Antigo Testamento, porque você só consegue entender muito bem o Novo Testamento se você tiver lido o Antigo. Você só consegue se aprofundar de verdade no Novo se você tiver se aprofundado bem no Antigo. E o fato é que você aprende muita coisa no Antigo Testamento, gente, muito. Com as histórias dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Nossa, sério, não desvalorize o Antigo Testamento, ele é muito importante. Tanto é que Deus preservou o Antigo e o Novo, né? Pensa comigo, gente, a Bíblia lá no começo, ela era em pergaminhos, né? Eram vários pergaminhos. Os pergaminhos foram encontrados e aí hoje na modernidade passou para as folhas e aí nós temos esse livro hoje. Gente, são milhares de anos e a Bíblia se preserva. Sério, você acha mesmo que isso não vem de Deus? De verdade, gente, não tem outra explicação. E a cada dia que se passa, a ciência encontra mais coisas. Sabe, os arqueólogos, os historiadores, eles encontram novos pergaminhos que quando eles juntam e conseguem fazer a leitura, bate certinho com os textos que estão aqui. Gente, de verdade, é maravilhoso, tá vendo? Então, ok, Antigo e Novo Testamento. Aí, vamos supor que o pastor falou lá que quer ler Colossenses, igual eu falei no começo do vídeo. Você consegue achar aqui a palavrinha, o livro, ó, Colossenses. E aí, quando você for aqui pra frente, vai ter uma página, que é onde ele se encontra. Então, Colossenses está na página 1153. Isso ajuda você a achar. Aí você vai lá na página 1553. Aí, achamos o livro de Colossenses na página... Aqui, ó. Colossenses, 1153 a página, certo? Aí o pastor falou capítulo 2. Às vezes o pastor não fala capítulo, ou o padre, às vezes ele tá muito habituado já, e aí ele fala assim, Colossenses 2,18.
O primeiro número que ele falou é o capítulo sempre, tá bom? O capítulo, gente, é um número grandão. É esse número aqui, ó. Tá vendo esse 1? Número grandão? Esse número grandão é o capítulo. Então, se ele for capítulo 2, número grandão, 2. E o versículo é o número pequenininho, ele falou 18. Então, é 2, falei 18, mas eu vou ler o 8 com vocês, tá? Então, é capítulo 2, versículo 8. Aí, você vem aqui, pequenininho, 8, é aqui que você vai ler. Ah, Gi, por que fizeram isso? Por que complicou? Não, gente, não é que complicou, é porque a Bíblia, ela é um livro com 66 livros dentro, e tem muito conteúdo aqui. Se não tivesse essa organização, a gente não ia conseguir se encontrar com tanta facilidade, entendeu? Por isso fizeram essa organização. Gi, eu ainda não entendi, achei confuso. Pensa o seguinte, o livro é o bairro, tá? Pensa o seguinte, o livro é o bairro onde você mora, tá? Então vamos supor, vai, Lapa. Lapa é o bairro. O capítulo é a rua. Ah, rua... Não sei, gente. 12 de outubro. 12 de outubro é o nome da rua, tá? E o versículo é o número da casa. Então, sei lá, 12 de outubro, número 450. E aí você consegue chegar na casa certa, você não vai chegar na casa errada, né? Então é a mesma coisa, tá? O livro é o bairro, o capítulo é a rua e o versículozinho é o número da casa. Então é uma referência, é uma forma de você se achar na Bíblia. Combinado? Deu pra entender? Uma coisa legal, eu sei que tem Bíblias que tem aquelas marcações aqui. Eu não sei se é o caso da sua. Tem Bíblia que tem marcação aqui, né? Que tem as coisinhas aqui. Essas Bíblias são bem mais fáceis, porque essa marcação, você vai perceber que tem umas letrinhas que são é a abreviação do livro. Então, por exemplo, Gênesis é GN. Então, vai estar lá escrito GN. É bem mais fácil, porque você vem aqui do lado, só abre assim, né? É bem mais fácil. Porém, nem toda a Bíblia tem. A minha, por exemplo, não tem, tá vendo? Aí eu acabo indo no índice. E com o tempo, gente, você se acostuma, principalmente os livros que você costuma ler mais, você já sabe. Vou dar um exemplo, Salmos, meio que cristão antigo já sabe disso, que Salmos fica bem no meio da Bíblia, então é muito fácil de achar, você já vai pro meio. Provérbios fica depois, logo depois de Salmos, então também você já consegue ter mais facilidade para achar. Apocalipse é o último, Gênesis é o primeiro. Então você vai se acostumando e conforme você vai lendo a Bíblia também, você vai sabendo qual livro está no antigo, qual livro está no novo. E isso também te ajuda a achar. Com a prática vai ficando bem mais fácil. Mas eu acho que aqui deu para esclarecer. Combinado? Gente, eu espero de verdade que vocês gostem dessa série. O próximo vídeo que eu vou gravar aqui, eu quero mostrar para vocês os tipos de Bíblias que existem. Porque eu acho que isso veio na sua cabeça. Ah, mas que Bíblia que eu uso? Eu vejo tantas. Vou mostrar para vocês alguns tipos e vou tentar ajudar você a escolher uma boa Bíblia para ler, tá bom? Deus abençoe você. Curte aqui para me ajudar, compartilha com aquela pessoa que está começando, que está precisando de ajuda. Deixa um comentário aí para mim se você gostou, se você curtiu. Geralmente, qual é a sua dúvida? O que você tem dificuldade? Você gostaria de saber para ajudar, para você conseguir se aproximar mais de Jesus? Deixa aí nos comentários, eu vou gostar muito de responder, tá bom? Me segue também lá no Instagram, que lá sempre que dá eu posto alguma coisa. Deus abençoe você. Beijo!